Flamengo e Nova Iguaçu, o campeonato carioca já acabou. O Flamengo é o campeão carioca. É a minha opinião. Não sei se você concorda comigo. Concorda comigo? Pelo que fez até agora na temporada, que ele é um time muito sólido, muito forte, né? E que o campeonato estadual serviu para preparar a equipe. Então, eu acredito que as pessoas estão muito já definindo uma situação com um jogo em que não atuou bem, é verdade, né? E levou um gol, um monte de gente aí comemorando, porque o Flamengo levou um gol do Tite. Você vê como é que o nível do negócio chegou. Porque, levou um gol, acabou em canto. O time do Tite sempre foi assim. Um time muito competitivo, muito bem estruturado, uma defesa muito forte, e ele está conseguindo fazer isso no time do Flamengo, né? Agora, a sequência da temporada vem aí, é mais difícil, agora o nível vai aumentar realmente, vai começar Brasileirão, né? Em breve vem aí, né, jogos mais difíceis da Libertadores, da Copa do Brasil, no Brasileirão já de cara vai pegar o Atlético Goianiense lá em Goiânia, depois pega o São Paulo no Maracanã, aí depois pega o Palmeiras no Allianz, e na sequência o Bolívar em La Paz, ou seja, os jogos mais difíceis vêm aí, mas é evidente, quem entende de futebol, quem acompanha futebol, quem vê futebol de uma maneira mais equilibrada, sem tanta paixão, sabe que o time do Flamengo é um time muito forte. Se resolver os problemas internos, e parece que o Tite está conseguindo, é muito forte. É o melhor elenco da América do Sul. É um time que tem condições de disputar todos os grandes títulos. Isso é evidente, né? Só não acha isso quem não quer dar o braço a torcer, ou então que por rivalidade, a gente entende, né? O cara não quer admitir, mas é isso. Todo mundo sabe. Se a casa tiver arrumado, o time do Flamengo é muito bom. É muito competente. Fez uma enquete em que os torcedores do Flamengo escolheram o gol mais importante da história do clube diante dos 13 mil gols marcados pelo Flamengo. O Flamengo é a equipe com o maior número de gols marcados no futebol mundial. E o gol do Gabigol foi escolhido como o gol mais importante da história do Flamengo naquela final contra o River de virada. E eu só tenho a agradecer a Deus, né? E a todos que me ajudaram a ter essa oportunidade de ser, né, uma das vozes desse gol do Gabriel Barbosa, o Gabigol, e ter feito uma narração realmente que foi para o Museu do Flamengo e entrou na história do clube. É algo sem palavras. Só tenho a agradecer. Muito bem. Porque, dentro do que eu acredito, o pastor já está lá atrás, o treinador é outro, as circunstâncias são outras, mas a torcida está machucada ainda por tudo que aconteceu. E não por um ano sem títulos, mas pela forma que esses títulos não vieram, deixaram de vir, né? Porque o Flamengo disputou 7 títulos e não venceu nenhum dentro do ano de 2023 com o elenco que tinha. Tiveram alguns problemas que não vêm ao caso, mas, para ser direto, não. É difícil, né? Difícil porque o ano passado tudo que podia acontecer de ruim com o time, tudo, de perda de título, de eliminação precoce, de castigo do destino com o Dorival sendo campeão em cima do Flamengo, depois de um erro de demissão dele, agressão dentro de campo, agressão também no vestiário, Gerson e Varela, agressão no vestiário, virilha pra rolo. Jogadores lesionados. Jogador lesionado ano passado, meu irmão. Pô, Cigana Sarajane trabalhou. Bom, vamos ao que interessa. Tati Tavares já tá ao vivo para trazer todas as informações pra gente da porta do Maracanã. Tati Tavares, muito boa tarde. Quero saber o seguinte, fiquei sabendo que pode rolar uma coincidência aí com esse Flamengo de 24 com o Flamengo de outro tempo. É isso aí que tá rolando? Por conta dessa coisa do invicto? Conta pra gente, Tati Tavares. Muito boa tarde. Oi, GV. Boa tarde pra você, a todos ligados aqui nos Donos da Bola.
Olha, já tô aqui no Maracanã, cheguei bem cedinho nesse esquenta aí, né? Porque domingo tem decisão do Campeonato Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu. O rubro-negro em busca da 38ª taça, é o maior campeão do Rio de Janeiro. E o Nova Iguaçu, ele está em busca do título inédito, mas uma missão muito difícil para o técnico Carlos Vitor. O Flamengo venceu a primeira partida por 3-0, ou seja, o rubro-negro pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim levanta a taça. Só que é aquilo, GV, chegou o mês de abril, uma maratona de jogos pela frente, Libertadores, Brasileirão, também a final do Carioca. O Flamengo estreou no torneio internacional nessa semana, né? Já tô na outra semana. Agora na terça-feira contra o Milionários na Colômbia, lá na altitude, em Bogotá. Ficou no 1-1, não foi aquele resultado que o torcedor ficou satisfeito, né? Principalmente na estreia de um dos torneios mais importantes nesse momento para o Flamengo. Só que o técnico Tite, em entrevista coletiva, ele disse que 9 jogadores estavam com problemas, né? E por isso ele mexeu bastante na equipe. Até anotei aqui para poder não esquecer: Léo Pereira, Ayrton Lucas, De La Cruz e Luiz Araújo deram lugar a Davi Luiz, Vinha, Igor Jesus e Bruno Henrique. Lembrando que o De La Cruz, ele teve febre, um quadro aí de virose, está recuperado e participou normalmente da última atividade. O Fabrício Bruno e o Varela, eles saíram de campo com aquela fadiga muscular. É bom lembrar também que o Fabrício Bruno vem de um desgaste grande, uma grande sequência. Ele estava com a seleção brasileira, ou seja, pode ser um jogador preservado no jogo de domingo. O Tite ainda está avaliando quem que ele vai preservar. A ideia inicial era ir com força máxima para essa partida, mas como ele mesmo disse em entrevista coletiva, 9 jogadores estavam com problema em uma maratona de jogos em abril entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Ele vai com força máxima, até gostaria de ouvir a opinião de vocês em relação a isso, se é melhor poupar ou não, porque logo depois vai ter Palestino pela Libertadores e na sequência o início do Campeonato Brasileiro. Em relação aí 96, né, o Flamengo conquistando o título de forma invicta. 2017 também, né, então o Flamengo pode conquistar o título invicto pela 7ª vez na história. Claro que a torcida rubro-negra está muito ansiosa para isso. E olha, GV, todos os ingressos foram vendidos, pelo menos mais de 55 mil. Então, expectativa de casa muito cheia, mais de 60 mil aqui no Maracanã no domingo, no seu ouvido aí, né? Porque você, quando está falando ali naquele pré-jogo, não consegue nem ouvir os repórteres de tanto barulho da torcida. E a expectativa é que aconteça isso de novo no domingo, viu, GV? Temos uma notícia boa, Tati Tavares. Fiquei sabendo que teremos 35 mil câmeras no domingo. Então você terá a sua, Thiago terá a dele, eu terei a minha. A gente vai poder ir no meio da galera fazer aquela bagunça, naquele calor. É, isso aí. Câmera nunca falta. O Alan já tá aqui, ó, prontinho. Parece que vai ficar com você ali o tempo todo. Do teu lado, coladinho, em busca de tudo. Então acompanha aqui na tela da Band a partir das 4h30 da tarde para não perder nenhum detalhe, porque tem o antes e tem o depois da partida, né? Tem pós-jogo também. Fala pra Alan, me acompanha, não me acompanha não, que eu não sou novela. E passar protetor nessa careca dele aí, que com o sol que tá, meu irmão, vai ficar variado. Beijo, Tati, obrigado. Qualquer coisa, chama a gente entra ao vivaço quando chega no estúdio Casobé. Já vi que tem Cap Maria, já vi que vai pingar hoje. Multiplica, Senhor! Bom, vamos ao que interessa. Diante de todas as informações que a Tati trouxe, uma me chamou a atenção. Não concordo com esse negócio de poupar. Não concordo. Não concordo. Ah, GV, mas... Não concordo. Eu acho que você tem uma vantagem de final, 3-0. meu irmão. Já tá 3-0. O jogo, quando o juiz apitar lá, tá 3-0 Flamengo. E a gente tem que levar em consideração o fato que o Flamengo não venceu na estreia da Libertadores e ontem o Bolívar passeou para cima do Palestino no Chile. Então o Flamengo tem obrigação, diferente da mureta aqui ao meu lado, obrigação de vencer e vencer bem o Palestino e, obviamente... Onde é? Aqui no Maracanã, quarta-feira que vem. E, obviamente, de confirmar o título estadual. Não tem nada que pode ser diferente disso. Nada. Mas vai poupar quem? Tá todo mundo bem. Não, quem tiver com um problema, né? Quem tá com fadigado ali. Acabou de falar que saíram Varela e Fabrício Bruno. O problema pode ser a lateral direita, que o Wesley também tá machucado. Tá machucado, aí vai ter que pegar o moleque da base. Isso aí, mas na zaga, tem zagueiro aí bom. Pra dar e vender, né? Na volância também, vocês estão falando do Alan há quanto tempo? Isso, pode começar jogando facilmente. E, diga-se de passagem, quem sou eu pra falar isso pro Tite e pra comissão, mas
tá pedindo uma oportunidade já de começar jogando o ala, né? Começar jogando, na ausência de Pulgar ou De La Cruz. É isso aí. Porque É isso aí. o De La Cruz é uma coisa interessante também, a gente vê se ele vai ter condição, né? Porque ele teve um problema no jogo contra o Milionários, não ficou nem no banco, parece que teve uma virose, tá se recuperando bem, mas a gente não sabe. Só que eu acho que a gente também tem aquela história, né? O Flamengo conseguiu formar um elenco muito forte esse ano. Cada vez mais forte. Com o passar dos anos, o Flamengo tem feito elencos mais fortes. Então você tem que usar os atletas. E é para esse tipo de É situação. para esse tipo de situação. Você tem um jogo na quarta-feira, um jogo que é extremamente importante, porque se você não vencer, e aí eu vou até se não convencer na quarta-feira, já vai começar o burburinho. Então eu acho que você priorizar uma ou outra competição para quem tem essa possibilidade, para quem tem um elenco numeroso e de muita qualidade, eu acho que é necessário. E a palavra não é poupar. Tem uma... Alguns podem pensar que quer dizer a mesma coisa, mas é preservar. Preservar o cara. Por exemplo, o De La Cruz vem de uma virose. Se fosse um jogo extremamente importante, não é que não seja importante, mas a vitória é importantíssima, o Flamengo pode perder por 2-0, que é campeão. Isso. Então, por que você vai colocar um atleta que veio de uma virose, correndo um risco de piorar a própria virose ou de ter uma lesão porque o corpo está fraco, dentro de um cenário que você tem jogadores que podem suprir Gostei. essa falta? Não gosto de concordar com o Fernando. É a última coisa que eu quero. Mas eu concordo que a palavra foi boa. Você foi bem agora. Preservar. Não é poupar, porque tem um desafio no meio de semana. Mas eu não sei. Eu não estou decidido. Quer dizer, a minha opinião nem quer saber. Mas... E dentro do que a gente está falando em preservar os jogadores, a lateral direito não dá para saber, porque eu não conheço o menino da base, mas... Mas tá no início da Pô, esqueci temporada, o o nome Varela não dele, pode jogar? Não, ele saiu com... Pô, mas o jogo foi terça-feira. Ok, vamos falar de novo. Ele pode até ter condições de jogo, mas será que vale a pena colocar o cara para jogar, arriscar? Ele pode ir no banco de reservas, caso seja necessário. O Fabrício Bruno pode ir no banco de reservas, caso seja necessário. Sim. Não é isso? Um grande Deixa eu contar problema... uma coisa pra vocês sobre essa final. Tá tudo na Band, você sabe, né? Mas agora vai ter FanFest. Chegou a hora da grande final do Campeonato Carioca. E nesse domingão, dia 7,